Na fase das comunicações, eu estava falando sobre essa questão da última semana antes das eleições, que é no próximo domingo. E, assim, nós vivemos ainda um tempo em que parcela da população não entende muito a divisão de poderes existentes no Brasil. Na semana passada, uma pesquisa mostrava, deputado Gandini, que quase 70% dos eleitores ainda não tinham definido em quem eles votariam para Senado, para deputado federal e deputado estadual, principalmente para deputado federal e senador. Isso denota o fato de que a população ela coloca em segundo plano o poder legislativo. Pela tripartição de poderes, criada lá por Montesquieu, lá no passado, não existe um poder mais importante do que o outro e nenhum poder superior ao outro. Portanto, as pessoas deveriam estar tão preocupadas com quem elas vão escolher para presidente e para governador, elas deveriam ter essa mesma preocupação com quem serão os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. Porque eu sempre, quando estava na sala de aula, eu sempre dizia o seguinte: se você escolher o melhor presidente do mundo, mas tiver um congresso muito ruim, ou escolher o melhor governador do mundo, mas tiver uma assembleia muito ruim, é muito possível que o governo seja ruim. Mas se você tiver um presidente ou um governador não tão bom, mas você tiver um parlamento bom, um parlamento em grande parte bem intencionado, compromissado com a Constituição, com os valores republicanos, é possível que ainda assim o governo funcione razoavelmente bem. E é isso que talvez a população ainda não entendeu. Agora, por que a população tem essa ideia, muitas vezes, de que o executivo é mais importante do que o legislativo? Isso tem várias explicações, A primeira é que o executivo é que executa, como o nome está dizendo, e é quem tem a chave do cofre. Mas se o legislativo não funciona bem, o executivo também não funciona. E aí, por que a população tem essa ideia de que o legislativo está submetido ao executivo? Porque muitas vezes o legislativo realmente se submete ao executivo. Como nós temos no Brasil aquilo que se chama de governos de coalizão em função da quantidade de partidos que nós temos, então o tempo inteiro precisa se fazer acordos para que haja um governo. Tchau, pessoal, o pessoal da escola está indo, até logo. Foi um prazer, sejam sempre muito bem-vindos, viu? Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Então, quando a gente pensa sobre essa questão, de por que as pessoas têm essa ideia de que o executivo manda no legislativo, isso se dá muitas vezes porque o próprio legislativo se submete ao executivo. Dentro dessa ideia de governos de coalizão, que precisa ser feito acordos para que governos tenham apoio para governar, esses apoios normalmente não se dão por questões meramente políticas e ideológicas. Esses acordos se dão dentro daquilo que nós comumente chamamos de tomar lá da cá. Então, por que o partido A, B, C, D, E apoia um governador ou apoia um presidente? Geralmente porque vai ganhar alguma coisa desse governo, alguma secretaria, empregos, etc., algumas facilidades, etc., e não por afinidade ideológica, política ou programática, E isso diminui o legislativo, na verdade. E aí o legislativo acaba abrindo mão de uma das suas principais funções, que é fiscalizar. Porque à medida em que se forma um governo, esses governos chamados de governo de coalizão, obviamente aqueles que fazem parte desses acordos não vão fiscalizar o governo, não vão denunciar, não vão criticar. E isso acaba dando uma interpretação ruim para a população do que é a função do poder legislativo. Então, assim, a gente faz um apelo aqui, à população, aqueles que nos assistem, para entender melhor o que é a função do legislativo e o quanto é importante que a população se preocupe efetivamente com quem ela escolherá para ser os seus representantes, tanto na Câmara Federal, quanto no Senado, quanto aqui na Assembleia Legislativa. Porque, assim, é curioso que o tempo inteiro as pessoas vivem falando assim: a gente precisa renovar, a gente precisa de melhoria, a gente precisa melhorar muito a política, etc., etc. E aí, quando chega a eleição, que é o momento da população participar disso, até mesmo aqueles que comumente fazem essas críticas o tempo inteiro,
acabam apoiando determinados movimentos, determinados candidatos, etc., que nada tem a ver com melhorar a política efetivamente. Então, você que nos assiste nesse momento, se preocupe com os seus representantes do Legislativo, preocupe-se com quem você vai escolher para senador, e tenha a mesma preocupação que você tem em escolher o presidente e o governador, tenha essa mesma preocupação em quem será o seu representante no Senado, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Isso é fundamental. Estude um pouquinho a história dessas pessoas, o que elas defendem, o que elas fazem, por que elas são candidatos, isso é fundamental. Assim, olha só, não existem pessoas perfeitas. E assim, não existem políticos perfeitos, não existem médicos perfeitos, não existem professores perfeitos, não existem jornalistas perfeitos, não existe arquiteto perfeito. Então, a gente tem que olhar, quando se fala principalmente dessa questão de representante, não é se você tem afinidade 100% com um candidato, ou se ele representa esquerda, direita, centro, de cima, de baixo, mas qual é o compromisso dessas pessoas efetivamente com a sociedade. E qual é a intenção dela de estar ocupando esses postos. É fundamental que as pessoas façam isso. Então, use o seu poder. Como eu falei antes aqui, segundo a Constituição, todo poder emana do povo. E esse poder está no voto. Não jogue seu voto fora, não desperdice seu voto, não deixe de votar, não anule seu voto. Participe. O cidadão é responsável por isso. São vocês, cidadãos, somos nós, cidadãos, de uma forma geral, que podemos mudar esse quadro que nós vemos aqui no nosso Brasil e no nosso Estado. Um grande abraço a todos e uma boa tarde.